Estas perguntas foram separadas especificamente sobre pessoas que ou leram meus livros ou estiveram em algumas de minhas palestras. Elisa Sobral me pergunta: refletir antes ou depois? Elisa, é minha forma de pensar, se possível antes e se possível depois. A reflexão ela é um ponto maravilhoso, nos leva à lucidez. Agora, o que refletir e como refletir? A reflexão que surge antes, ela nos leva a uma importante constatação de que é preciso conservar. Ou seja, a reflexão nos faz frear os nossos sentimentos, as nossas paixões, evitar que atuemos com uma força desnecessária. Né? Ela nos faz, quando uma reflexão é interessante e verdadeira, ela nos faz ver com perspectiva. Em outras palavras, seria a minha atitude de agora. O que ela pode gerar em relação ao passado, presente e futuro. E aí me pergunta, não seria somente sobre o futuro? Não. Uma pessoa, por exemplo, que teve uma infância violenta, uma juventude violenta, e atua com violência no presente, ela também vai ser julgada pelo seu passado. Né? Por outro lado, também existe uma questão muito curiosa aí, se você for olhar. Né? O ser humano tem uma característica muito interessante. Quando ele está emocionalmente alterado, não se pensa muito na consequência de suas palavras, ou nem mesmo no que aquilo vai ocasionar em sua vida ou na vida dos demais. Ele atua por ter um ganho parcial, um ganho momentâneo, por satisfazer um próprio orgulho, o próprio ego. E quando isso sai mal, ou quando alguém esclarece para ele que essa não era a real verdade dos fatos ou das questões, geralmente se diz: eu atuei assim porque não tinha essas informações. Exatamente por não possuir as informações que nós não devemos atuar. Na estratégia se diz que quando você tem uma informação parcial sobre algo ou alguém, você não tem condições de manobra. Então a reflexão ela tem tudo isso, não é? Quando nós flexionamos sobre nós mesmos, ou seja, nós voltamos os nossos olhos para nós e questionamos a nós mesmos se aquilo que eu vou fazer naquele momento vai ser interessante para mim, para os demais, para o entorno, e quais as consequências, obviamente, disso. Na reflexão posterior, é aquela que nos faz ganhar a experiência. Erros e acertos, vitórias e derrotas, alegria e tristeza. Reavaliar, rever, reorganizar-se mediante um fato ocorrido, um acontecimento, uma situação, nos tira da estagnação ou da zona de conforto por um momento e nos faz progredir, nos faz ser diferentes. Né? Nenhum pensamento, quando se expande, volta ao seu tamanho original. Da mesma forma, uma mente, uma experiência, uma história pessoal. Né? Luciano Rangel, você fala de ética de si para si. O que é isso? Bem, Luciano, vamos ver. É aquilo que você não faria mesmo se não estivesse sendo observado. Aí podemos dizer, mas isso não é moral? Sim, sem dúvida alguma. Né? Mas vamos ver. Quando você é correto com você mesmo, as possibilidades de que problemas intransponíveis, situações de resolução complicada, sejam mais difíceis de cruzar o seu caminho. Não significa que não possam ocorrer, as eventualidades ocorrem, os acontecimentos extraordinários, mas quando nós temos um correto atuar, um correto agir, um correto pensar, um correto falar, um correto escutar, as nossas linhas de crescimento e de progresso, elas seguem um movimento mais linear. Tá? Alguém pode dizer, isso não é verdade, fulano tem uma vida como um eletrocardiograma. Sim, uma coisa é a vida externa, uma coisa é o fundamental, outra coisa é o essencial.
fundamental leva ao essencial. Então, qual o essencial dentro do aspecto da ética? Que uma pessoa consiga corresponder às suas próprias ideias de maneira que não se violente nem violente os demais. Né? A julgar que moral é um conjunto de éticas também estabelecido por uma sociedade, o que é que você faria, o que é que você não faria dentro da sua história pessoal, da sua verdade pessoal. Logo, o que é que você faria se as pessoas não estivessem te observando? Ou o que você não faria mesmo se as pessoas não estivessem te observando? Todo esse processo, seja ele pessoal, individual, coletivo, sentimental, profissional, seja o que for ou como for, ele não pode sofrer as alterações de que você diz: se isso fosse no meu lado profissional, não faria isso. Por quê? Porque existe um receio de perder os privilégios, as conquistas, ou que a sua imagem seja danificada pela sua atitude, mas na sua vida pessoal você atua. Né? Então, eu acho que nesse aspecto aí, a ética de si para si é também não separar as suas atitudes em relação ao seu mundo profissional e ao seu mundo pessoal. Você deve ser, ao mesmo tempo que seja um bom profissional, um bom pai, um bom marido, um bom filho. Né? E isso independe do lugar ou das condições que você esteja atuando. Os grandes se enxergam na adversidade, ou diante da adversidade. É quando eles conseguem, mesmo em um entorno conflituoso, violento, agressivo, continuar sendo as mesmas pessoas. Então, a ética que eu falo de si para si é essa ética que te faz ser você. Isso não significa que se você for, por exemplo, um policial e tem que combater o crime de maneira muito violenta, você não consiga atuar com lucidez, com claridade mental. Existe uma linha que você estabelece para você mesmo. Agora, quando você desrespeita essa linha ou ultrapassa essa linha, não significa que você é uma pessoa melhor ou pior. Significa apenas que a sua ética de você para você, ela é variável. Ela oscila de acordo com a circunstância ou de acordo com a conveniência. José Maria Roth, creio que se pronuncia assim. Podemos traduzir nossas atitudes em boas condições na relação mestre-aluno? Primeiramente, qual seria a sua atitude na relação mestre-aluno? Mestre-aluno seria o mais velho e o mais novo, seria aquele que te ensina a sua profissão. E você aprende, porque às vezes no caminho profissional, né, as pessoas estabelecem o outro que te ensina apenas como um instrutor. Ou uma pequena pessoa que te está ensinando algo que você não sabe. Na minha forma de ver, toda pessoa que te ensina, ela é o mais velho, ela é o mais experiente naquele caminho. Então é uma relação com o mais velho e o mais novo, mesmo que em sua idade, né, corporal, sua idade vital, você seja mais velho que aquela pessoa. Na minha forma de ver, idade não faz maturidade, a idade cronológica ela não corresponde à sua idade espiritual. Então, José, quando você me pergunta se nós podemos traduzir nossas atitudes em boas condições na relação mestre-aluno, certamente que sim. Não somente na relação mestre-aluno, nós podemos traduzir as nossas atitudes, né, sempre em uma estrutura que vai fomentar uma boa condição ou circunstância no futuro. Obviamente que sim. É a coisa básica, não é? Bom dia, boa tarde, boa noite, muito obrigado. É um prazer te conhecer. Foi muito bom estar contigo. Muito obrigado pelo que você fez por mim. Claro que sim. Sinto muito, mas não posso. Essas chavezinhas abrem muitas portas. Né? A polidez, a educação. O que nos faz estabelecer padrões de comportamentos que, independentemente do lugar onde você esteja, se eles são polidos, se eles são organizados, se eles são estruturados para um caminho de ascensão positivo, sem dúvida alguma, ele será um importante diferencial. Um diferencial porque a conduta humana, desde sempre, ela foi o que decidiu quem é quem, não é? Você olha Napoleão, você olha os grandes estadistas, como eles observavam seus soldados e como eles classificavam os seus soldados para determinadas funções. Não é?
eu cada vez mais estou certo que cada um de nós está encaixado num tipo de posição e desempenha algum tipo de papel. Então, eu acho que não somente na relação mestre-aluno, mas as nossas atitudes, elas devem ser sempre condicionadas para gerar uma boa condição de relação, uma boa atmosfera, uma atmosfera positiva, um entorno harmonioso, né? Assim mais ou menos como eu penso. Qual é a base do respeito? Eu sempre sou um pouco pragmático e empirista em relação a tudo isso, porque como eu tive contato com várias culturas, eu vi que isso varia um pouco. Né? Mas em todas elas, o respeito é aquilo que parte de você para o outro e do outro para você. Certamente que esse respeito será pré-estabelecido por regras, por leis, né, que vão regular um pouco a sua relação com o seu entorno ou a sua relação no que conhecemos como sociedade, né, principalmente sociedade civilizada. Então o respeito ele tem, eu acho que vários padrões, várias fases, várias elucidações que podemos ter, desde da maneira como você olha alguém, da maneira como você abre uma porta, desde a maneira como você procura um emprego, da maneira como você aceita um empregado, ou da maneira como você conquista uma mulher, ou uma mulher te conquista, ou você adquire uma nova amizade. Tudo isso vai passar pela peneira do respeito. Né? A maneira como nos expressamos em momentos calóricos ou tranquilos. Né? Nós podemos dizer tudo o que quisermos dizer de maneira respeitosa. Né? É muito mais fácil até que a pessoa te escute quando você fala de maneira respeitosa. Então o respeito, ele é essa linha que existe para mim, né? Entre eu e o outro e eu. Então, essa linha, se ela estiver muito esticada, pode ser que ela se rompa com facilidade. E se ela não estiver ajustada na sua distância, pode ser que nós conheçamos as atitudes como falta de respeito. Na Espanha existe um ditado muito bom que diz que a intimidade dá asco. O respeito ele põe a distância, ele estabelece até onde eu posso chegar no outro, até onde eu posso conhecer sobre o outro, até onde eu posso conversar com o outro. O respeito é o que me faz querer ou não estar ao lado de alguém, é o que me faz ser bem-quisto ou não em um ambiente, ainda que isso também tenha suas variáveis de acordo com a inveja, com o orgulho, com tudo isso. Não é? Mas uma pessoa respeitosa, ela é sempre bem-vinda, ela é sempre bem observada, ela é sempre bem querida, né? Na minha forma de ver. Então a base do respeito é a maneira como você atua em relação a você, aos demais e aos demais em relação a você. Logo, obviamente que não estou falando sobre a etimologia da palavra, estou falando dentro do que eu conheço através das minhas experiências pessoais, porque nada melhor do que você observar as suas experiências e tentar, através da experiência dos demais, estabelecer um padrão daquilo que você pensa e daquilo que você entende. Então, seja de você para um animalzinho, seja de você para um entorno, o respeito é aquilo que expressa você como você é, nas suas emoções, nos seus sentimentos, na sua atitude, na sua forma de ser. Podemos dizer se a pessoa é respeitosa ou não. Daí nós podemos enquadrar as consequências como ética, como moral, como etiqueta, como tudo isso. Mas o princípio começa no pensamento. Como que nós pensamos? Existe respeito no pensamento, no olhar, nos gestos? Os gestos são amplos, são restritos? Isso são sinais também. Sinais que se adquire dentro da convivência em padrões estabelecidos dentro da sociedade. Em determinadas reuniões, eu me recordo muito bem, quando participei de algumas reuniões muito importantes, me falaram, por favor, só fale quando o outro terminar, não abra muitos braços, não possua movimentos amplos, não se expresse demais. Isso são regras. Né? Agora, se eu não conheço o respeito, se eu não possuo o respeito, vai ser muito difícil que eu manifeste para os demais esse respeito.